Glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja atribuída ao nosso Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus revelada aos apóstolos e falada a nós, Hebreus capítulo 11, apenas primeiro versículo. Glória a Jesus. Diz assim, irmãos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Podem assentar. Meus irmãos, eu estou muito alegre e contente com o meu Deus, aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida, provendo escape, livramento para a minha família. E de antemão quero agradecer a liderança por esta oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E eu sempre direciono a minha mãe, os cultos nossos aqui, e ela espalha lá para alguns irmãos lá em Piúma. E eu quero dar uma saudação de paz aos irmãos ali da Assembleia de Deus, em Piúma, Espírito Santo, na direção do pastor Jean. Deus seja com os irmãos. E eu estou muito grato a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Estava agora à tarde conversando com a minha esposa. E o segredo de tudo, irmãos, da nossa vida cristã, é a gente glorificar a Deus, e não murmurar, agradecer a Deus sempre. Se Deus prover, Ele é Deus. Se Deus não prover, Ele continua sendo Deus. A nossa fidelidade, a nossa constante com Deus, ela tem que permanecer intacta. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui um texto da palavra de Deus, fazer alguma reflexão acerca da fé. Hoje cedo, irmãos, eu não posso deixar de falar da escola dominical, de jeito nenhum. A escola dominical tem sido uma bênção, né? É uma grande escola que nós temos das Assembleias de Deus. E hoje aqui, irmão, nós falamos de tanto Ciro, de tanta Taxeste, que nós ficamos embolados. Eu acredito que o Jonas lá também ministrou com muita maestria. E nós aprendemos muito aqui, tudo dentro da Bíblia, irmãos. Tudo do texto, conferindo texto com texto. Então, não perca a escola bíblica dominical. É para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. As crianças também estão desenvolvendo excelentemente, né? Então, a palavra de Deus nos produz a esta fé, que não nos torna apenas mais um crente, mas um crente que anda com a Bíblia na mão e sabe o que está escrito nas Escrituras. E sabe para onde vai. Irmãos, a Bíblia ela começa com uma reflexão acerca da fé. Ela começa dizendo, ora, a fé é a certeza de convicções, a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos de que se não ver, mas é a convicção. O escritor aos Hebreus é direcionado essa escrita aos irmãos hebreus e todos aqueles que estão diante desta leitura. Ele começa a falar sobre essa fé, o fundamento desta fé, no capítulo 1 da fé. O fundamento desta fé é Cristo Jesus. Ela traz alguns fundamentos, convicção e fatos, mas ela está alicerçada em Cristo Jesus. No decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos ser, irmãos, esbofeteados, golpeados pela vida, para que nós não produzimos a fé durante a nossa caminhada. E o escritor aos Hebreus, ele vem falando e esboçando para os seus leitores e ouvintes que chegou até nós, inspirado pelo Espírito Santo, o que é a fé.
Quais as bases basilar da fé cristã? E para isso, ele começa a citar alguns homens que palmilhou essa terra bem pertinho de Deus. Ele começa a citar, listar aqui alguns homens e mulheres que foram pessoas comuns como eu e você. Mas a respeito da sua vida espiritual não era comum. A sua vida espiritual, ela transbordava as fronteiras do natural. Porque eles tinham uma fé baseada no Jeová. Aí o versículo 3 vai dizer assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que senão parecem. Ou seja, ao longo da caminhada da humanidade aqui na Terra, Deus não deixou a humanidade sem revelação. Deus sempre se revelou à humanidade. Paulo ele vai falar sobre isso, por gentileza, coloca aí Romanos, capítulo 1, versículos 19. Paulo vai falar dos atributos invisíveis de Deus. Olha aí que diz, Romanos 1, 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre ele, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Ou seja, Deus quis se revelar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece, se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. 21. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Deus, ele comunica a fé para a criatura. O problema da humanidade, irmãos, não é falta de fé. O problema da humanidade é colocar a fé no lugar errado. Tiago, exortando aos irmãos, ele fala assim: homem de coração inconverso, homem de dúbia fé, ora tem fé em Deus, ora tem fé nas dificuldades. Então essa fé de conhecer, de olhar, sem uma pregação, olhar a natureza e enxergar Deus, Deus colocou isso no homem. E no capítulo 1, o escritor vai dizendo que Deus vem falado com a humanidade de muitas maneiras. Fala pelo profeta, de sonho, visão, pela pedra, mas nesses últimos dias ele tem falado pelo seu Filho. Então essa fé ela está baseada em Cristo Jesus. A nossa fé, ela tem que ser contínua em Jesus. O nosso modelo, a nossa maneira de viver, ela tem que ser baseada na vida que Jesus esteve aqui na terra. Senão a nossa vida cristã, ela fica a dever. Eu posso pular, posso correr, posso sapatear, posso fazer o que for. Mas se eu não tiver a minha fé basilar aqui nas Escrituras, que é a palavra de Deus, eu vou produzir aquela fé grupal. Qual é a fé grupal? É a fé que na multidão do grupo, Pedro fala: não, o senhor não vai morrer, porque eu não vou deixar o senhor morrer. Mas na individualidade, Pedro, na individualidade ele corre. Aí o escritor, ele começa a dar um exemplo de alguns homens que produziram esta fé. Ele começa dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente do que ofereceu sacrifício mais excelente que Caim, pelo que obtivemos testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quem foi o seu Abel? Que ele já era um homem, não era criança nem adolescente, já era um homem formado. O seu Abel foi um homem piedoso que andou nessa terra aqui. O seu Abel produziu uma fé tamanha, que a Bíblia diz assim no início das Escrituras: e agradou Deus da oferta de Abel e Abel. É assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz?
Irmãos, há 3 tipos de mensagem, viu? Entre tantas, mensagem textual, mensagem temática e mensagem expositiva. O que eu estou fazendo é mensagem expositiva. Estou expondo o texto versículo por versículo. O que a Bíblia diz? E agradou Deus de Abel e sua oferta. Deus nunca se preocupou, irmãos, com oferta grande ou pequena. Deus se preocupou e se preocupa com a fé e a motivação que é colocada no sacrifício. Eu posso maquiar e enganar o meu irmão, mas a Deus não. E Caim não apareceu fruto podre. Caim apareceu uma fruta podre. Abel trouxe o melhor. Caim também trouxe. Fez um altar multicolorido. Porque Abel era um homem que mexia com animais, mas Caim era agricultor, né? E ele trouxe e fez um altar multicolorido, achando que ia impressionar Deus. Mas o texto diz que não atentou Deus para Caim e a sua oferta. A motivação do coração de Caim estava distante. E a Bíblia vai dizer acerca desse Caim, que ele começou a gerar e crescer no seu coração algo diferente. E Deus advertiu ele. No entanto que o primeiro culto que houve, registrado na Bíblia, houve então essa fatalidade e essa morte. Agora você vê, irmãos, como que é uma fé basilada no Deus vivo. Como que é uma fé que agrada a Deus. A fé de Abel é tão forte, a oferta de Abel, a atitude de Abel, a vida de Abel, chamou tão a atenção de Deus que a Bíblia diz que a oferta dele, a atitude dele fala até hoje. O sangue dele fala até hoje. Passou-se quantos anos, milhões de anos, ou 1000 anos, 5, 6 mil anos dessa história, e nós estamos aqui falando dessa vida que Abel teve aqui na terra. Exemplo para nós. Exemplo para nós. E ele continua dizendo, esboçando aqui, outro gigante na fé, o seu Enoque, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sabe, irmão, a geração de Enoque, essa geração ímpia que ele estava vivendo aqui na terra, ele tinha tudo para não ser um bom crente. Porque essa geração depois de Caim, essa geração de Caim, ela só produzia coisas ruins que não agradavam a Deus. A primeira atitude do homem que se formou depois de Caim, fala, eu vou pegar 2 mulheres. Eu quero 2 para mim. A poligamia. E eles bebiam, zombavam. O pecado do pessoal do antediluviano não é que eles eram idólatras, não. O pecado deles que estavam descosta para Deus, vivendo nas suas próprias convicções, vivendo para onde o nariz apontava, eu faço o que eu quero. Ô gente, o acontecimento de Adão e Abel estava fresco. Porque eles não tinham a Torá na mão, mas eles tinham a revelação por ouvido que era passado. E era passado de geração em geração, mas eles decidiram deliberadamente não servir ao Senhor. E Deus foi se irritando com aquilo ali. Deus foi ficando irado com aquilo ali. Mas temos o testemunho então desse Enoque que andou com Deus. Ou seja, não existe essa questão de lugar favorável para a igreja. Óbvio, irmãos, que é maravilhoso, né? Nós temos escolas para cristão, é maravilhoso. Nós temos líderes de governo cristão, é maravilhoso. Mas a igreja está aí para produzir luz. Enoque não tinha referência nenhuma, não, gente.
O ideal de Deus nessa época, o ideal desses homens aqui na época, é aquilo que Deus tinha falado de certo e errado, é aquilo que Deus tinha falado lá no jardim. E aquilo foi sendo passado para o ser humano. Então nós temos que produzir e ser diferente em qualquer ambiente que nós estivermos. Existe coisas, irmãos, que acontecem em nossa vida que tiram nossas estruturas mesmo. Uma doença inesperada, uma perca inesperada. Isso tudo faz que eu não produza uma fé verdadeira. Em dizer, por quê, Senhor? Então Deus, Ele não espera, irmãos, sempre falo isso, que Deus não espera que nós não pecamos. Deus espera a nossa atitude de fé, de arrependimento, em direção a Ele. Por que não eu? Em vez de falar, por que eu, Deus? Por que não eu? E Enoque estava inserido nesse contexto, perdido, terríveis, homens maus, ímpios. Olhava para o céu e dizia, não há Deus, não existe. E esse homem era tão justo, era tão íntegro. Sabe o que é ser íntegro? É não se conseguir contaminar de maneira nenhuma. E o texto disse que Deus agradou tanto dele, que era tão justo e tão íntegro, que Deus transladou. E essa experiência que ele experienciou com Deus, a Bíblia vai dizer que foi depois de 65 anos. Depois de 65 anos de idade, passou Enoque a andar com Deus. E andou 300 anos com Deus, 300 anos de vida com Deus. Justo, ímpio, certo é certo. Isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus. Essa atitude de vocês, você acha que Enoque não pregava? Claro que Enoque pregava. Pregava com a sua vida, pregava com palavras. E Deus o transladara. E ele continua falando. Ele vai falar, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, irmão, que a fé leva-nos à obediência a Deus. A fé verdadeira nos leva a obedecer a Deus, sem pressão, sem forçação de barra. A fé que nós obtivemos através da palavra me leva a servir a Deus. Não é ser um super crente, não é isso. Que você vai ver aqui nessa galeria de herói da fé, são pessoas comuns. Tiago vai falar acerca de Elias. Vai falar, Elias era homem sujeito como eu e você às mesmas paixões. Porém, ele orou e não choveu. Ele orou e não choveu. Era homem normal. Nós aprendemos hoje na escola dominical que Deus não esconde, irmãos. Deus não esconde erros e tropeços de ninguém da Bíblia. De ninguém. Porque a pessoa, ela pensa que ela tem que ser total. Só teve esse camarada aqui que foi perfeito, que Deus arrebatou ele. Deus, Ele quer que nós produzimos uma fé experiencial com Ele. Uma fé experiencial. Aí Ele está dizendo no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Não é pensamento positivo, não. Não, eu estou orando e vai estar certo. Não. É uma fé experiencial. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Esse era o dilema de Jó. Que Jó ele foi um cara justo, ele teve uma vida. Chega na altura da sua vida, ele começa a questionar. Aí Deus chama Jó, deixa eu te perguntar umas coisas aqui.
Onde você estava quando eu fiz a terra? Eu estava na inexistência. Aonde você estava quando eu estabeleci o firmamento? Onde eu estava? Na inexistência também. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei o oceano e coloquei limite para que a onda vai e vem? Onde você estava? Onde eu estava? Na inexistência também. Jó, eu chamo o raio e o trovão pelo nome, e eles me apresentam e falam: eis-me aqui, Senhor. Aí você quer me... Você era inexistente. O salmista diz: o meu corpo, o meu ser era informe, o Senhor já me conhecia. Ô, irmãos, Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de tudo. Essa fé de experiência, é assim, as coisas vão acontecendo na caminhada cristã. As coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, Deus vai produzindo. Então esse relacionamento, olha, vamos ler de novo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador. No relacionamento que nós produzimos com Deus, eu preciso ter essa fé de convicção. E qual é a fé de convicção? Pisar no abismo do nada e de repente ser abraçado pelo tudo. Esse é o caminhar com Deus. E ele continua falando: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça de Deus. Seu Noé, irmãos. Seu Noé, quando ele teve 3 filhos, diz a Bíblia, que ele produziu os filhos com 500 anos. 500 anos. Você acha que Noé pregou só no período da arca? Que nós não sabemos quantos anos que foi feita a arca? Foi entre 100, uns de 110, não temos uma data exata. Você acha que Noé pregou só 100 anos? Nessa época aqui de Noé, a Bíblia diz que não havia nenhum justo. Todo justo que existiu, que conseguiu andar diante de Deus nessa época aqui, já tinha morrido. Enoque, os 7, já tinha... Não havia. Só havia essa geração terrível aqui. A geração de 7, ela se contaminou com a geração ímpia. Ou seja, ela desviou-se. Só sobrou Noé. Só Noé. Essa arca aqui, irmãos, ela é um tipo de Cristo, que aponta para a salvação. Essa arca que Deus mandou Noé fazer. Mas nós aprendemos na escola dominical que os tipos não são perfeitos. Essa arca aqui, essa era uma salvação limitada. Deus não chama Noé. Deus resolve destruir. Diz a Bíblia que Deus olha da terra e não há mais nenhum justo sequer. Eu vou acabar com essa cambada. A taça da ira já transbordou. Mas havia um homem que produzia fé. Havia um homem que ainda levantava altares para Deus. Havia um homem que ainda erigia sacrifício para Deus. Havia um homem que seguia o exemplo de Abel. Havia um homem que seguiu o exemplo de Sete. Havia um homem que seguiu o exemplo de Enoque, de Lameque, que são 2 Lameque, de Caim e da geração de Sete. Estou falando da geração de Sete. De Lameque havia Noé. E Deus olha do céu para a terra e fala: não tem um justo ali ainda, a sua família. A Bíblia diz que Deus chama Noé. Os irmãos estão aqui, amém? Amém. E fala: Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou destruir a humanidade. E não tem essa conversa: ele ficou na porta da arca. Não existe, não. Deus resolveu acabar. Eu vou destruir, mas com você eu vou fazer uma aliança. Faz uma coisa.
vai na mata, corta madeira, prepara tudo e faz uma arca e põe lá dentro você e sua família e seus 3 filhos. E os animais, o resto eu vou acabar. Deus decretou destruir com a humanidade por causa de pecado. Essa arca apontava... Aqui Noé, a Bíblia vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Sabe o que era a mensagem de Noé, irmãos? Deus vai acabar, gente. Deus vai destruir tudo. Você acha que Noé pregou... Vamos ver. 1 de Pedro, capítulo 3. Versículo 19. Por favor. No qual, tem todo um contexto, né, falando de Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardavam no juízo de Noé. O espírito de prisão ali não é demônio, não, é ser humano. Lembra que Noé teve filho com 500 anos? Antes disso, Noé já pregava com sua vida. Aí nos quais, no outro tempo, antes da ereção da arca, Deus sendo longânimo com aquela geração, Deus dando oportunidade para aquela geração, mas eles decidiram virar as costas para Deus. E só foi encontrado Noé. Aí dizendo, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. 21. A qual figura o batismo, agora a salvação, sendo remoção da imundícia, né, da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, Jesus, ele tinha ido nas regiões inferiores da terra a proclamar a salvação para aqueles espíritos que agora, quando foi escrito, estavam em prisão. Mas quando estava vivo, o Espírito de Cristo estava na vida de Noé, pregando para eles. Mas eles não atentaram à mensagem. O Espírito de Cristo estava na vida de Noé, o Espírito de Cristo estava na vida de Enoque, o Espírito de Cristo estava na vida de Sete, e eles resolveram virar as costas para Deus. E agora onde eles estão? No Sheol. No Sheol. Jesus não foi lá dar nenhuma oportunidade para eles, não. Foi proclamar. Então Noé foi o único, gente. Não havia chovido na época. Nunca choveu. E esses homens, a Bíblia não diz, mas o texto me faz inferir por aquilo que Jesus falou. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento e não estava nem aí para os mandamentos de Deus. De repente, irmão, veio uma chuva e uma explosão, implosão de baixo para cima e levou a arca e tomou. De repente eles não viram. Então não teve que, ficou na porta. Não, foi muito rápido, não teve tempo. Eles não tinham mais essa consciência. A consciência estava cauterializada. Não foi o apóstolo que disse isso, não foi profeta, foi o próprio Jesus. Como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e não perceberam o dilúvio veio e o tomaram. Ô irmão, nós moramos aqui num lugar que a gente está conduzindo, de repente, está um sol rachando. Passamos um lugar, aquele toró de água. De repente, em questão de minutos, é tudo inundado. Nessa época aqui da arca, a longanimidade de Deus já tinha esgotado. E você pode ler o texto em casa. Deus chama Noé e falou, fazer aliança contigo, o resto eu vou destruir. É a mesma... Aqui Deus não fez proposta. Deus falou, eu vou fazer. Lá em Moisés, Deus faz uma proposta. Eu vou arrebentar essa geração, através de você eu faço outra. Moisés intercede. O texto vai dizer que no meio desses homens que andaram com Deus, a hora já está 7:50,
O texto vai dizer que no meio dessa geração que não andava com Deus, Deus se arrependeu de fazer. E não só. A Bíblia diz que Deus ia destruir o ser humano, os répteis e as aves do céu. Deus ia eliminar tudo, gente. Esse arrepender, irmãos, é um termo emprestado do ser humano que Deus pega para comunicar, que é chamado passagem antropopática, onde Deus atribui sentimentos humanos para poder comunicar a sua sabedoria. Porque arrependimento é questão de falha. Deus não é falho, Deus é perfeito. Mas Deus usa essa palavra para comunicar. Eu me arrependi e vou destruir. Então, no meio de uma geração perversa, hoje se pregar a palavra, falar que Jesus vai voltar a qualquer momento, é doideira, gente. No mundo secular, onde a ciência está avançada, é doideira. Não foi, repito, não foi apóstolo, não foi ninguém, foi o próprio Cristo que disse: é semelhante os dias de Noé. Qual é a nossa função? Qual é o nosso dever como cristão? É encontrar-se como Noé. Porque nós estamos vivendo esse dia. Que beberemos, que vestiremos. Preocupado às vezes demais com as coisas terrenas, que tem que se preocupar, mas não afastar de Deus e esquecendo do principal. E Jesus está falando: e como foi nos dias de Noé? Deus, ele tem que olhar do céu para a terra e ver Jesus em nossa vida, para se agradar de nós. Ô, irmãos, Paulo ele vai dizer sobre o arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer: a gente não dá para contabilizar o tempo que vai ocorrer. Mas Paulo ele escreve e diz: eis que eu vos digo um mistério. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão aqui, irmãos? Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas num abrir e fechar de olhos, a suada última, os mortos vai ressuscitar primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não é o arrebatamento, é a transformação, o acontecimento que será no abrir e fechar de olhos. Agora, o tempo que isso vai ocorrer daqui para lá, a gente não sabemos. Paulo fala que é um mistério. Então eu tenho que estar preparado. Como, irmãos, que eu me preparo a minha vida? É observando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Repito, não é ser um super, hiper, ultra, mega, plus crente, mas ser uma pessoa dependente de Deus. Outro personagem, irmãos, não podia ficar aqui uma semana só historiando a vida dos personagens. Ele vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão, para fechar, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Deus pega Abraão lá de Ur dos Caldeus. Abraão era um gentil. O pai de Abraão, Tera, era um idólatra, fazedor de ídolos. Quem vai tecer isso com mais requinte de detalhe é Estevão, em Atos 7. Ora, meus irmãos, vocês sabem que Deus se revelou ao nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia. Ou seja, estando em casa. Não sei, a gente não há um pregador, um ensinador que vai esclarecer com claras evidências como foi essa revelação. Mas eu sei que a Bíblia diz que Deus falou e ele ouviu. Deus falou: Abraão, sai do meio da sua parentela e venha. E Abraão creu que ele foi para uma cidade, que ele ia trilhar um caminho para uma cidade que não era feita por mãos humanas, mas é o próprio Deus que preparou essa cidade. Como, irmãos, isso pode ser produzido?
sem revelação, a não ser Deus falando, é a fé. E esse homem que era rico, milionário, sai agora sem nada na mão, apenas com sua esposa, gados e alguns servos. Mas ele obedeceu ao Senhor. Ele resolveu e decidiu seguir o caminho de obediência a Deus. E as coisas foi assim acontecendo. É isso que Deus quer, irmãos, que nós produzimos em meio às dificuldades, em meio às provações. E o escritor vai terminar depois de vários relatos, dizendo assim, poderíamos aqui tecer muito mais pessoas, mas não dá para colocar tanta gente nessa galeria aqui. Isso, o que me impressiona é que são pessoas comuns, mas que andaram pertinho de Deus. Pessoas que falhavam, mas se entregavam a Deus. Deus, irmãos, Ele nos olha com um olhar de amor nesse momento. Deus, Ele nos olha com um olhar de misericórdia para a nossa vida nesse momento. Mas folheando as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus agora é o advogado fiel, defensor das nossas causas. Mas quando João chorava, ele viu um cordeiro terrível, como quem tinha sido morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Esse cordeiro, ele toma da mão daquele que estava sentado no trono o livro do juízo e começa a abrir os selos. Nós estamos estudando aqui, irmão, na escola dominical, que Deus está no governo das nações, no governo do mundo. Nada foge do controle de Deus. As pessoas podem pensar o que quiser, mas a sua fé, ela tem que estar convicta em Deus. Ô irmãos, é uma frase, né? Acho que o pastor comentou sobre essa frase, vale a pena, né? Ô irmão, vou comentar também, né? Vale a pena, irmãos, ser fiel ao nosso Deus. Mesmo tropeçando com o dedo arrebentado, com a mão enfaixada, mas eu estou na peleja e na batalha. Quando eu abro o coração para Deus e despismo diante de Deus e falo, Deus, eu sou isso aqui, ó. É isso aqui que eu sou. O que eu transmito lá na igreja é roupinha bonita, tal, mas na verdade eu sou isso aqui, ó. Com Deus, irmão, não tem arrumado. Com Deus não tem esse... Com Deus não tem, irmãos. Com Deus não tem. Se aquela geração antediluviana, na construção da arca, resolvesse se arrepender, eles iam para o céu. Mas que eles iam morrer, porque Deus já tinha decretado. Deus não tem arrumado, irmãos. Pela fé, Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o vitupério de Cristo, o sofrimento com Jesus. Chega no deserto, Moisés resolve se exaltar. O povo deixa ele doido. Aí Deus fala assim, Moisés, o Salmo diz que as bases do trono de Deus é justiça e misericórdia. Deus, ele age conosco com justiça, com misericórdia, mas também a justiça dele está juntinha, together. Deus fala com Moisés, Moisés, você vai para o céu, você vai para a mansão celestial, mas a terra prometida você vai só olhar e não vai pisar nela. Você entendeu, irmãos? Ou preciso desenhar? Deus, ele nos perdoa, tá?
mas Deus é justiça. Não tem arrumado, irmãos. Eu tenho que ser sincero com os irmãos. Não tem arrumado, não. Esse evangelho das facilidades que é pregado por aí, que tudo pode, tudo pode. Esse evangelho dos caminhos largos, onde você é o queridinho, centro de Deus. Não é o evangelho que Jesus pregava, não, irmãos. Eu já estou terminando, irmãos. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar. Esse pessoal não precisava estar lá no Sheol. Porque Deus, irmãos, Ele falava vivo, 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 vivo. A Bíblia diz que Adão não orava, não. A Bíblia diz antes que Adão não orava. A Bíblia diz que Deus ia lá ter com Adão. Na viração do dia. Deus ia lá ter com Adão. E a Bíblia vai dizer que o relacionamento de Deus com Adão era muito alto. Talvez a pessoa que mais desfrutou de um relacionamento mais profundo com Deus foi o Senhor Adão. E depois aconteceu aquela tragédia da serpente, mas foi passada a comunhão que Deus tinha com Adão para frente. Esse povo tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Coisa suficiente para produzir fé. Não deixe, irmãos, o inimigo roubar a sua convicção. O alerta de Apocalipse 3:11 é: guarde o que tem. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O diabo, gente, esteve lá. Já estou parando, mas o diabo esteve lá, gente. Ele esteve próximo de Deus. Ele andava pelas pedras, as fogueadas. Ele era feridor de medidas. Ele era querubim e ungido. Então ele sabe exatamente o que nos espera. Não deixa que situações vexatórias roubem a sua coroa. Não deixa que situação espúria roube a sua coroa. É isso que esse inimigo quer. É tirar essa convicção que esse negócio de caminhar com Deus não vale a pena. Dá o exemplo de Asaf. Asaf fala: gente, eu quase desviei. Comecei a olhar para o ímpio e ver o povo prosperando, e olhar para a minha vida, eu estou todo lascado. Esse negócio de comunhão com Deus não vale a pena. Até que eu entrei no templo e fui entender que andar com Deus é diferente. Que andar com Deus é trilhar um caminho de fé, de coisa que eu não vejo, mas tenho convicção que vai acontecer. O andar com Deus é isso aí. Sobre os pés, vamos orar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Deus, te adoramos nesta noite, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas almas, Jesus. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por saber que o Senhor é tão grande, mas habita dentro de cada crente aqui, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a produzir, meu Pai, uma fé genuína. Uma fé de convicções que vai além de coisas materiais. Ó Senhor da glória, nós te adoramos, ó Pai. Se o Senhor fazer, o Senhor continua sendo Deus.
se não fizer, continua no mesmo jeito, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por esta convicção do céu. Obrigado, ó Pai, por essa convicção de salvação, ó Deus. Nós lhe agradecemos, ó Pai, nesta noite. Fica conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus.